Você já ouviu falar em estresse positivo? Pois é, parece até uma contradição, não é mesmo? A gente sempre escuta que o estresse faz mal, que ele cansa, que ele desgasta e também prejudica o cérebro. Mas a verdade é que existe um tipo de estresse que faz bem e que pode até melhorar o seu desempenho, a sua memória e a sua motivação. Olha que incrível! E hoje eu quero te explicar o que é o estresse positivo, como ele funciona no nosso cérebro e também no nosso corpo, e como você pode usar isso ao seu favor no dia a dia. Muito prazer, eu sou a Adriana Tarcha e aqui no canal eu falo sobre neurociência, sobre o comportamento humano e também sobre aprendizagem de um jeito bem leve e prático, pois o meu propósito é te ajudar a entender como o seu cérebro funciona para que você possa usar o seu potencial de uma forma mais consciente e equilibrada, sem deixar o estresse te dominar. Então, bora lá para o conteúdo? Nem todo o estresse é ruim. Então, conheça o eu-estresse. O que a maioria das pessoas não sabe é que o estresse, em pequenas doses, é uma resposta natural do corpo para poder te preparar para agir. Então, quando você se depara com um desafio, uma prova, seja uma reunião muito importante, um novo projeto, o seu cérebro, ele entende que você precisa entrar em um modo de alerta. Então, ele vai liberar a adrenalina, a dopamina, e isso vai aumentar o foco, a atenção e também a sua energia. Esse tipo de estresse, ele é chamado de eu-estresse, ou então estresse positivo, que é o que te dá aquele friozinho na barriga antes de você começar algo importante, mas que te impulsiona e não te paralisa. Então, como que o estresse positivo, ele vai atuar no nosso corpo e também no nosso cérebro? Quando o estresse ele é positivo, ele vai ativar o sistema nervoso de uma forma muito equilibrada. Então você vai ficar mais desperto, o seu coração ele vai acelerar um pouco mais, o sangue ele flui mais rápido para o cérebro, e isso melhora a clareza mental e também o seu desempenho, pois o cérebro ele libera dopamina e a noradrenalina, que são substâncias ligadas à motivação e também ao foco. E é por isso que, em momentos de desafio, a gente consegue se superar. Você não imaginava que era isso, não é mesmo? Mas também tem um limite que é muito importante. Se o seu desafio ele é muito intenso ou então ele é prolongado, o corpo ele começa a liberar o cortisol em excesso. E aí o estresse ele deixa de ser positivo e passa a ser aquele estresse tóxico. Então, quer ver exemplos diários aí no seu cotidiano de estresse positivo, que às vezes você já passou por isso e nem sabia que era estresse positivo? Vamos pensar no trabalho. Você precisa apresentar um projeto para a equipe e no começo bate aquele friozinho na barriga. As mãos elas começam a suar, o coração já acelera, mas aí você começa a falar e o foco aparece, o raciocínio ele flui e você termina se sentindo realizado. Isso é o eu-estresse, o corpo se preparando para dar o seu melhor. Pensar nos seus estudos. Antes de uma prova ou também de um desafio muito importante ou um desafio novo, a ansiedade é leve, mas ela te faz estudar mais, se organizar e se concentrar de uma forma melhor. Então, o estresse, ele vira um combustível para você ter uma performance melhor. Ou então nos esportes, um atleta ele sente muito estresse antes de ele entrar na competição. Mas aí ele usa isso para poder aumentar a atenção e a energia dele. Sem esse impulso, o corpo ele não reagiria com o mesmo vigor, com aquele mesmo entusiasmo. Vamos pensar na nossa vida pessoal. Sabe aquele medo gostoso antes de você começar algo novo? Seja um curso, ou você ir para uma viagem, ou entrar num relacionamento? É o seu cérebro te dizendo: isso é importante para mim. Sem esse tipo de estresse,
a gente não iria evoluir. Você já pensou nisso? E como que a gente pode transformar o estresse em aliado? O segredo, ele está em reconhecer o limite entre o estresse e o que o estresse vai impulsionar e o que também vai te adoecer. Então, aqui vão algumas dicas muito simples para que você possa usar o seu estresse também a seu favor. Então, primeiro, reinterprete os sinais do seu corpo. Em vez de pensar eu estou nervosa, diga eu estou animada. Essa mudança de significado, ela muda a sua resposta cerebral. 2. Estabeleça metas possíveis, pois o estresse positivo, ele surge quando há um desafio, mas também quando há um controle. Ou seja, algo que te tira da zona de conforto, mas que você acredita que você é capaz de resolver. Outra questão, faça pausas. Até o estresse bom, ele precisa de recuperação. Então, depois de momentos intensos, respire, caminhe, se alongue, pois o cérebro ele precisa alternar entre o foco e também o descanso. Outro ponto muito importante, cultive propósitos. O estresse, ele é mais tolerável quando tem sentido. Então, quando o que você está fazendo tem valor para você, o cérebro ele interpreta a pressão como motivação e não como uma ameaça. Pois o estresse positivo, ele é o lembrete de que o seu cérebro está vivo, ele está atento e ele está preparado para poder crescer. Sem ele, a gente não teria coragem de mudar, de aprender ou até mesmo de superar os nossos desafios. Então, da próxima vez que você sentir aquele friozinho na barriga, não fuja dele. Respira, encara e pensa: isso é o meu cérebro me ajudando a ir além. E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual foi a última vez que o estresse ele te ajudou a vencer um desafio. E compartilhe esse vídeo também com alguém que vive dizendo que precisa acabar com o estresse. Porque às vezes ele só precisa aprender a usar o estresse certo. Então, obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.